Boa tarde, a paz do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um estudo novo que nós vamos fazer a respeito do Evangelho de Mateus. Mas antes eu gostaria de fazer umas considerações com os irmãos sobre o que significa a palavra Evangelho. Evangelho quer dizer boas notícias, as boas novas. E quando se fala de boas novas, é uma notícia a respeito de um acontecimento importante. Os 4 evangelhos são as boas novas sobre os acontecimentos mais significativos de toda a história: a vida, a morte redentora e a ressurreição de Jesus de Nazaré. Os evangelhos, eles não são biografias no sentido moderno da palavra, porque até então nem se conhecia isso no Antigo Testamento, no Novo Testamento, não se falava sobre biografia da vida de alguém, mas sim relatos dos momentos mais importantes da vida de Jesus. Então, nós temos algumas considerações sobre o nascimento dele, né? Poucas informações sobre os primeiros anos de vida de Jesus, mas, apesar do ministério público de Jesus ter durado somente 3 anos, os evangelhos dedicam a maior parte da sua atenção à última semana da sua vida. Então, isso é os evangelhos. Agora nós vamos falar um pouquinho de Mateus. Quem foi Mateus? Mateus foi um dos 12 apóstolos de Jesus, sendo chamado por Cristo quando ele trabalhava como coletor de imposto. Ele era um publicano. Para explicar um pouquinho, o publicano, ele trabalhava para o governo romano e ele cobrava impostos dos judeus e eles eram odiados pelos judeus. Então, ser um publicano, um cobrador de impostos, era ser chamado de traidor da pátria, era a profissão mais desonrada para os judeus, porque na verdade eles trabalhavam para os inimigos, né? Para aqueles que se assenhoraram da vida deles, do país dele, da cidade deles, e cobravam altas taxas de imposto. E muitos publicanos se aproveitavam e cobravam a mais os impostos. Então eles eram muito mal vistos pelo povo. E acontece que Jesus chama Mateus para seguir ele. E Jesus passa por Mateus e diz: segue-me. Isso está no capítulo 9, no versículo 9. E Mateus, ele larga tudo que ele está fazendo para seguir Jesus. Então é mais ou menos assim. Ele deixa de servir o reino das trevas para servir o império da luz. Ele deixa o imperador romano para servir o imperador do universo, né? E o nome de Mateus é incrível porque ele é um nome aramaico e significa presente de Deus. Mas ele também tinha um outro nome, que era Levi. Hebraico significa ungido. Outras considerações de Mateus. Ele é um dos livros que mais fala em parábolas, as parábolas de Jesus. No total, são 40 parábolas no livro de Mateus, falando como Jesus se comunicava com as multidões, com as pessoas, como ele ensinava através de parábolas. Uma outra característica de Mateus, ele é o mais judaico dos evangelhos. Ele foi escrito para os crentes judaicos. Ele aqui, Mateus, ele se apoia nas revelações, nas promessas e nas profecias do Antigo Testamento para comprovar que Jesus era o Messias que há muito era esperado. Ele faz a linhagem de Jesus retroceder até Abraão. Ele declara repetidas vezes que Jesus é o filho de Davi. Ele usa a terminologia judaica reino dos céus, um sinônimo ao reino de Deus, porque os judeus eles receavam dizer o nome de Deus. Eles tinham muito respeito por Deus, então eles falavam Hashem, que é o nome. Então, para não trazer problemas, né, na hora de conversar, de falar do amor de Deus, de falar de Jesus, ele usava reino dos céus em vez de reino de Deus. O propósito da escrita desse evangelho é para provar aos seus leitores um relato da vida de Jesus por uma testemunha ocular, que no caso era ele. Ele viveu com Jesus, ele viu Jesus fazer milagres, ele ouviu as palavras de Jesus, ele conviveu com Jesus. Então, ele sentiu a importância
de escrever um evangelho para mostrar quem era Jesus, né? Ele era o Messias esperado, predito pelos profetas do Antigo Testamento. Ele veio demonstrar que o reino de Deus se manifestou na vida de Jesus de uma maneira incomparável. Nunca viram tantos milagres, tantos acontecimentos tremendos. Então, Mateus ele vai buscar no Velho Testamento, que é as escrituras dos judeus, para mostrar para ele, olha, nós estávamos esperando, esse é o Messias. Olha, todas as profecias se cumpriram através de Jesus. Ele era o filho da Virgem esperada lá em Isaías. Ele nasceu em Belém, Efrata, narrado por Miqueias. Ele foi dito no Velho Testamento, e chamei meu filho do Egito, quando Jesus volta, né, da perseguição de Herodes. Então, em todo o tempo, ele vai ser chamado Nazareno. Isso está tudo no Velho Testamento. Então, ele consegue mostrar para os judeus que Jesus cumpriu todas as profecias da sua primeira vinda. Então, é muito tremendo isso, né? Mas por que Israel, na sua maioria, rejeitou Jesus e o seu reino? E se recusou a crer nele, por ele ter vindo como um Messias espiritual e não político. Israel, o povo, esperava um Messias político, guerreiro, como Davi, que ia vir, ia destruir, acabar com o Império Romano sobre eles. Eles tinham o jugo romano ali, eles não podiam fazer nada. Roma estava com o pé no pescoço do povo, dos sacerdotes, eles não podiam nem respirar, Roma cobrando, Roma em cima. E o que eles queriam? Eles queriam um libertador, eles queriam um Messias que viesse, guerreasse com Roma e livrasse eles desse jugo. E vem um Messias espiritual. Então, o que acontece? Eles não aceitam Jesus. Mas Mateus ele apresenta Jesus como o cumprimento da esperança profética de Israel. Ele cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Isso é muito tremendo, né? Então, nós vamos estudar um livro, não, um evangelho que vê Jesus como o rei dos reis, o Messias esperado, né? Ele tem particularidades diferentes dos outros evangelhos de Marcos, de Lucas e de João, mas nós vamos nos deter em Mateus, né? Que é o primeiro desses evangelhos, né? Que fala, ele tem uma visão muito tremenda de Jesus, e ele foi escrito entre as décadas de 50 e 60 depois de Cristo, né? Então, nós vamos, assim, viajar na história de Jesus, né? E o primeiro capítulo nós vamos falar sobre a genealogia de Jesus. Então, na próxima vez que nos encontrarmos, nós vamos falar do capítulo 1 de Mateus. Que Deus abençoe vocês, que seja uma literatura, uma leitura muito tremenda, muito significativa na vida de cada um. Fique na paz. Deus abençoe.